Olá! Novo Quiz apresenta 20 questões que vão testar seus conhecimentos em geografia mundial. Para mais vídeos inteligentes, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Qual destes não é um país? Ilhas Marshall, Alasca, Moldávia, São Vicente e Granadinas? Resposta correta: Alasca. O Alasca, cuja capital é Juneau, é o maior estado estadunidense e, assim como o Havaí, apesar de pertencer aos Estados Unidos, não possui ligação territorial com esse país. Trata-se de uma península que faz fronteira com o Canadá e foi comprada pelo governo estadunidense em 1867. Como se chama o bioma caracterizado pelo frio extremo e pela presença de vegetações de pequeno porte? Estepe, pradaria, savana, tundra. Resposta correta: tundra. A tundra é um bioma frio e inóspito com um tipo de vegetação esparsa e em grande parte rasteira. Ela é considerada o bioma mais frio da Terra. Está presente no topo do hemisfério norte do globo, na região do Círculo Polar Ártico. Ela abrange países como Rússia, Groenlândia, Noruega, Finlândia, Suécia, Alasca e Canadá. Qual sistema é utilizado para medir a intensidade dos tornados, avaliando-os pelos danos causados? Escala de Mercalli, escala de Glasgow, escala Fujita, escala de Norton. Resposta correta: escala Fujita. Escala internacionalmente mais utilizada para medir a intensidade dos tornados, cujo nome se deve ao cientista Tetsuya Theodore Fujita, da Universidade de Chicago, que a desenvolveu em 1971. Os tornados medem-se pelos estragos que causam e pelas respectivas velocidades dos ventos. Onde está localizada a maior reserva de petróleo do planeta? Venezuela, Arábia Saudita, Rússia, Brasil. Resposta correta: Venezuela. A Venezuela é o país com as maiores reservas do mundo, com 300,9 bilhões de barris, de acordo com dados da CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Mas ter petróleo nem sempre é sinônimo de riqueza. A maioria do seu petróleo é do tipo pesado e esta alta densidade torna mais difícil e cara sua extração, porque é preciso usar dissolvente para que o material possa circular. Como se chama a passagem do Pacífico para o Atlântico que separa a América do Sul continental da Terra do Fogo? Estreito de Hormuz, Estreito de Darien, Estreito de Dover, Estreito de Magalhães. Resposta correta: Estreito de Magalhães. Com 565 quilômetros de extensão, o Estreito de Magalhães fica no extremo sul do Chile e é a divisão natural entre o continente e o arquipélago da Terra do Fogo, na divisa com a Argentina. Qual é a capital do Kosovo? Mitrovica, Pristina, Stoke, Prizren. Resposta correta: Pristina. Kosovo é um país situado no sudeste da Europa. Foi província da Sérvia até 2008, quando se declarou independente. Sua capital é Pristina. Qual é a moeda corrente oficial da Guiana Francesa? Novo Sol, Guarani, Peso,
euro. Resposta correta: euro. A antiga colônia, que remonta ao século XVII, foi anexada como departamento ultramarino da França em 1946. Isto significa que a Guiana Francesa é, na realidade, uma extensão do território francês, integrando também a União Europeia, utilizando o euro como moeda oficial e sendo regida pelas mesmas leis da França. Qual o nome da cordilheira montanhosa que normalmente define a fronteira entre a Europa e a Ásia? Montes Urais, Montes Apalaches, Montes Cárpatos, Alpes Dináricos. Resposta correta: Montes Urais. Os Montes Urais são um conjunto montanhoso muito antigo e constituem o limite geográfico que separa o continente europeu do continente asiático. O ponto mais alto dos Montes Urais é o Monte Narodinaia, que alcança os 1.894 metros de altitude e que se localiza no extremo norte da cordilheira. Em que cidade está situado o Muro das Lamentações? Tel Aviv, Haifa, Jerusalém, Nazaré. Resposta correta: Jerusalém. O Muro das Lamentações está localizado na área ocidental de Jerusalém e é lembrado como o recanto mais sagrado do judaísmo, pois é o último vestígio do segundo templo judaico, edificado após a destruição do anterior, construído por Salomão. Com 2.995 metros de altitude, o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil, localiza-se em qual estado? Pará, Rondônia, Amazonas, Acre. Resposta correta: Amazonas. O Pico da Neblina é a montanha mais alta do Brasil, com aproximadamente 2.995 metros de altitude. Localizado no norte do país, no estado do Amazonas, mais precisamente no município de São Gabriel da Cachoeira, ele faz parte das montanhas da Serra do Imeri, na fronteira com a Venezuela. A Ilha de Páscoa, também chamada de Rapa Nui, é um território pertencente a qual país? Austrália, Chile, Papua Nova Guiné, Nova Zelândia. Resposta correta: Chile. Rapa Nui, também conhecida como Ilha de Páscoa, é uma ilha pertencente ao Chile, muito embora esteja a 3.000 quilômetros de distância no Oceano Pacífico. A ilha é considerada como o território habitado mais isolado do mundo e, justamente por isso, recebeu a caracterização de umbigo do mundo. Que nome é dado ao ambiente aquático de transição entre um rio e um mar? Fiord, delta, meandro, estuário. Resposta correta: estuário. O estuário é uma zona alagada caracterizada como um ambiente de transição, sendo o local onde o fluxo de água dos rios encontra a água salgada do mar. Em resumo, é a zona de transição entre o rio e o mar. Os estuários correspondem a um ambiente salobro, onde a água doce mistura-se com a água salgada. Qual é o idioma oficial do Suriname? Neerlandês, espanhol, guarani, francês. Resposta correta: neerlandês. O Suriname é um país multilingüe, sendo que se falam várias línguas e dialetos no território. No entanto,
A língua oficial é o neerlandês, sendo o idioma das escolas, dos meios de comunicação, das empresas e dos governos. O Suriname é o único país na América do Sul onde o neerlandês é a língua oficial. Qual é o maior país em extensão territorial do continente africano? Egito, Namíbia, Argélia, África do Sul. Resposta correta: Argélia. A Argélia é o maior país em extensão territorial do continente africano. Perdia para o Sudão, porém quando este país foi dividido dando origem ao Sudão do Sul, deixou de ser o maior. E embora boa parte de seu território seja desértico, possui abundância de petróleo e gás natural. A capital do país é Argel e o clima predominante é o árido subtropical. Qual é a capital de Aruba? Santa Cruz, Oranjestad, San Nicolas, Savaneta. Resposta correta: Oranjestad. Aruba faz parte do arquipélago conhecido como Pequenas Antilhas. É um território autônomo que pertence aos Países Baixos, mas se situa no Mar do Caribe. Sua capital é Oranjestad, onde fica o principal porto. Em termos de largura e volume, qual é o maior vulcão do planeta Terra? Mauna Loa, Anak Krakatoa, Cumbre Vieja, Vila Rica. Resposta correta: Mauna Loa. Localizado no Havaí, esse vulcão destaca-se na medida em que representa o maior vulcão em volume do planeta Terra, com dimensões aproximadas de 4.169 metros de altitude e 90 quilômetros de largura. O Mauna Loa representa um vulcão ativo. Sua última erupção ocorreu em 1984. Barcelona é a capital de qual região autônoma da Espanha? Astúrias, Cantábria, Catalunha, Navarra. Resposta correta: Catalunha. A Catalunha é uma comunidade autônoma espanhola e sua capital é a cidade de Barcelona. Qual é o rio mais extenso da Ásia? Rio Mekong, Rio Ganges, Rio Tigre, Rio Yangtze. Resposta correta: Rio Yangtze. O rio Yangtze é o rio mais extenso da China e também da Ásia. É o terceiro mais longo do mundo e o sexto em volume de água do mundo. Também conhecido como Rio Azul, ele nasce na região centro-oeste do território chinês e flui para leste até desaguar no Oceano Pacífico. Qual o nome do prêmio anualmente concedido a geógrafos notáveis durante o Festival Internacional de Geografia? Prêmio Pulitzer, Prêmio Varilux, Prêmio Voltrin-Nude, Prêmio Strega. Resposta correta: Prêmio Voltrin-Nude. O Prêmio Internacional de Geografia Voltrin-Nude é o maior prêmio no campo da geografia. Estabelecido em 1991, o prêmio tem como modelo o Prêmio Nobel, e coloquialmente chamado de Prêmio Nobel de Geografia. O nome do prêmio é uma homenagem ao estudioso francês do século XVI Voltrin-Nude, responsável por nomear a América em respeito a Américo Vespúcio. Quem foi o único brasileiro a receber o Prêmio Voltrin-Nude? Josué de Castro,
Milton Santos, Carlos Mink, Agnello Bittencourt, Resposta correta: Milton Santos. Milton Santos foi um geógrafo brasileiro, considerado por muitos como o maior pensador da história da geografia no Brasil e um dos maiores no mundo. Conquistou em 1994 o Prêmio Walter Nude, o Nobel de Geografia, sendo o único brasileiro a conquistar esse prêmio e o primeiro geógrafo fora do mundo anglo-saxão a realizar tal feito. Pergunta bônus: qual é a maior ilha do mar Mediterrâneo? Creta, Sardenha, Sicília, Córcega? Se você souber a resposta, deixa nos comentários. Nosso quiz chegou ao fim. Se você gostou do vídeo, inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo novo quiz.